Olá, hoje vamos fazer uma análise focada, sabe? Em uma figura histórica e bíblica. Talvez um nome que muita gente já ouviu falar, mas sem muitos detalhes. Sion, o rei de Hesbom. Isso mesmo, uma figura bem intrigante. Para guiar nossa conversa, a gente está usando como base principal um artigo bem detalhado do site Teológico. Ele investiga quem foi esse rei amorreu e, mais importante, por que a história dele, se tornou tão relevante na narrativa da jornada de Israel. É um ótimo ponto de partida. Então, nossa missão aqui é mergulhar fundo mesmo. Entender quem era Sion, o contexto do poder dele ali na região a leste do Jordão, o confronto que foi crucial com os israelitas e, claro, por que ele é mencionado tantas vezes nos textos bíblicos. Vamos tentar desvendar essa história juntos. Vamos lá. Para começar, então, quem exatamente foi Sion? O artigo o identifica como um rei amorreu, líder da cidade de Hesbom. Exato. E é bom a gente situar isso tanto geograficamente quanto culturalmente. Hesbom ficava numa região conhecida como Gileade, que fica a leste do Rio Jordão. Os amorreus, eles eram um povo semita antigo, sabe? Conhecidos por formar vários reinos na Mesopotâmia e também em Canaã. Eram figuras importantes no cenário político da época. Entendi. E Sion era um desses reis amorreus. A história dele chega pra gente principalmente pelo Antigo Testamento, naquele contexto da longa marcha dos israelitas para Canaã. E até o nome dele, Sion, que você mencionou que vem do hebraico Sishon. Parece que já dá uma pista. O artigo fala que pode significar tempestuoso ou corajoso. Isso já não pinta um quadro de uma figura, assim, mais forte. Sem dúvida. Sugere uma personalidade forte, talvez até impetuosa. Um líder guerreiro mesmo. E essa imagem, ela se encaixa no que a gente vê sobre o poder dele e as ações dele. Hesbom, que era a capital, também tem um pano de fundo interessante. Como assim? O artigo levanta uma possibilidade, baseada em estudos, de que Hesbom pode ter sido conquistada pelos amorreus, dos moabitas, um outro povo da região, isso antes da chegada dos israelitas. Opa, peraí. Isso muda um pouco a perspectiva, não acha? Se Hesbom não era um território amorreu desde sempre, mas talvez um ganho de guerra recente para o povo de Sion. A postura dele com outros grupos passando por ali poderia ser diferente. Exatamente. Essa dinâmica que já existia ali, de conquista, de disputa territorial, é crucial. Sion não governava num vácuo, sabe? Num lugar pacífico. Ele fazia parte de uma estrutura de poder amorreia que já estava estabelecida em Gileade. Certo. O artigo menciona que ele e um outro rei amorreu, o Og de Bazã, que era uma região mais ao norte de Gileade. Eles controlavam, na prática, essa área estratégica a leste do Jordão. Tinham exércitos importantes, administravam várias cidades, eram potências regionais sem dúvida. Falando em poder, em figuras imponentes, tem uma curiosidade que às vezes surge, talvez por causa da associação com o Og, que a Bíblia descreve como gigante. Sion também era um gigante? O que a fonte diz sobre isso? Ah, sim. Essa é uma especulação que aparece de vez em quando. Mas o material que a gente está analisando é bem direto nesse ponto. Não existe nenhuma base bíblica para afirmar que Sion, especificamente ele, fosse gigante ou descendente de gigantes. Enquanto Og recebe essa descrição clara, para Sihon não tem nada parecido. É bem importante separar o que está escrito no texto daquilo que é inferência ou talvez uma lenda que surgiu depois. O poder de Sihon era claramente político e militar, não necessariamente físico nesse sentido de gigantismo. Entendido. É bom fazer essa distinção. Bom, vamos então para o evento central que marca a história de Sihon, o confronto com os israelitas. Isso nos leva direto para o livro de Números, capítulo 21, que é a fonte principal para esse episódio, Qual era a situação ali? Então, os israelitas estavam já na etapa final da jornada deles de décadas pelo deserto. Depois de contornar Edom e Moabe, eles chegaram nas fronteiras do território amorreu, que era governado por Sihon. E eles precisavam atravessar esse território para continuar em direção a Canaã, que ficava a oeste do Jordão. A rota mais direta passava justamente por ali. E o que pode ser surpreendente, a primeira abordagem não foi de guerra. O relato bíblico diz que Israel tentou a diplomacia primeiro, certo? Sim.
E os detalhes dessa tentativa são bem interessantes. Israel enviou mensageiros a Sion com um pedido formal e, assim, bastante respeitoso, pedindo permissão para passar pelas terras dele. Eles foram bem explícitos nas promessas que fizeram. Que promessas eram essas? Prometeram não se desviar da rota principal, a chamada Estrada do Rei. Estrada do Rei. O que era exatamente isso? Era tipo uma rodovia da época? Exato, tipo isso. A Estrada do Rei, ou Derek Hamelek em hebraico, era uma rota comercial e militar muito importante. Ela percorria as terras altas a leste do Vale do Jordão, ligando o Egito até a Mesopotâmia, passando por Damasco. Era uma via crucial, sabe? E controlada pelos reinos locais, como o de Sion. Então, usar essa estrada significava seguir um caminho que já era estabelecido, reconhecido, minimizando o impacto no território. Além disso, os israelitas prometeram não invadir os campos cultivados, não beber água dos poços locais, basicamente, se comportar como viajantes pacíficos, ordeiros, sem causar danos ou consumir recursos sem permissão. Uma proposta que parece buscar evitar conflito a todo custo. Mostra talvez uma certa vulnerabilidade, ou pelo menos um desejo claro de não criar problemas. Pode ser interpretado assim. Ou talvez como um procedimento padrão que se esperava ao pedir passagem pelo território de um rei poderoso. De qualquer forma, a oferta era clara e buscava assegurar a Sion que a passagem seria tranquila. Mas Sion recusou. E não foi só uma recusa passiva, né? Pelo que o texto indica, ele partiu para cima. Exatamente. O relato lá em Números 21 diz que Sion não só negou a passagem, como também reuniu todo o seu exército e marchou ao encontro dos israelitas no deserto. Ele atacou perto de um local chamado Jaza, ou Jaaz. Ele optou pela confrontação militar direta. O que faz a gente pensar? Por quê? Se a proposta era pacífica, por que uma reação tão agressiva? Será que aquela história de Hesbon ter sido talvez tomada dos moabitas entra aqui de novo? O medo de parecer fraco, talvez? Ou de realmente ser vulnerável a um grupo enorme passando por suas terras? É uma possibilidade muito pertinente. E o artigo, ao mencionar essa possível conquista prévia de Hesbon, nos permite considerar isso. Um rei que talvez tenha conquistado seu território à força poderia ser especialmente zeloso em defendê-lo, né? Ou muito desconfiado das intenções de um grupo tão numeroso como os israelitas, mesmo que se apresentassem pacificamente. Faz sentido. Talvez ele tenha visto a passagem deles como uma ameaça intolerável à sua soberania, que talvez fosse recém-afirmada ou consolidada, orgulho, medo, cálculo estratégico. Provavelmente foi uma combinação de fatores que levou à decisão dele. Parece plausível. E essa decisão levou à batalha decisiva. Como foi isso? Bom, sobre a liderança de Moisés, os israelitas enfrentaram o exército amorreu. A narrativa bíblica, como a nossa fonte cita, descreve uma vitória completa para Israel. E atribui essa vitória explicitamente ao auxílio do Senhor. Sion foi derrotado e morto em combate, mas as consequências foram muito além da vitória numa única batalha. Quais foram essas consequências? Foram grandes? Foram massivas. Os israelitas não apenas repeliram o ataque, mas conquistaram todo o reino de Sion. A gente está falando de uma área considerável na Transjordânia, toda a região de Gileade, que é delimitada geograficamente pelos rios Arnon ao sul e Jaboque ao norte. São marcos importantes naquela paisagem antiga. Basicamente, toda a Hesbon amorreia caiu sob controle israelita. Uau! E é crucial notar que, no mesmo contexto, o texto bíblico relata também a derrota de Og, o rei de Bazã, que era o outro poderoso rei amorreu ali ao norte. Com a queda desses dois reis, toda a região de Gileade e Bazã foi, na prática, conquistada. Uma virada de jogo impressionante na jornada israelita. E o que aconteceu com essa terra toda que foi conquistada? Essa vasta extensão de terra fértil a leste do Jordão foi então distribuída entre algumas das tribos de Israel. As tribos de Gade e Ruben e metade da tribo de Manassés. Eles pediram para se estabelecer ali porque era uma terra muito boa para o gado que eles possuíam. Entendi. Então, essa vitória sobre Sion foi um marco militar e territorial fundamental, mas isso me leva a outra questão que o artigo aborda bem.
Por que Sion é mencionado tantas, mas tantas vezes depois disso em outros livros da Bíblia? Não é só um relato histórico lá em Números, né? É verdade. A derrota de Sion, e frequentemente junto com o Adiog, se tornou um dos eventos mais relembrados na tradição israelita. O artigo lista várias dessas menções, e elas não são só repetições, sabe? Elas têm um propósito bem claro. E qual seria esse propósito? Por que ficar insistindo tanto na lembrança desse rei que foi derrotado? Fundamentalmente, servia para reforçar a identidade e a fé de Israel. A vitória sobre Sion se tornou um símbolo muito poderoso da fidelidade do poder de Deus em favor do seu povo. Era uma prova, assim, tangível da promessa da terra e do livramento divino contra inimigos que pareciam invencíveis. Relembrar Sion era relembrar o que Deus tinha feito por eles. Então não é só história. É teologia sendo construída a partir da história. Como é que essas outras menções ilustram isso? Olha, o artigo nos dá exemplos claros. Em Deuteronômio 2, a história é recontada como parte das instruções de Moisés e ali se enfatiza que Deus entregou Sion nas mãos de Israel. Em Josué 12, a descrição do território que era de Sion serve para delimitar a extensão da conquista. Já em Juízes 11, Sim. a recusa de Sion e da passagem é usada séculos depois por Jefté. Ele usa isso como argumento histórico e legal para justificar o direito de Israel sobre Gileade contra os amonitas. Ou seja, a memória do evento tinha implicações práticas e até legais. Interessante isso. Como o evento militar vira um precedente legal, um argumento diplomático depois de tanto tempo. Exatamente. E continua. Em Neemias 9, no momento de confissão e renovação da aliança, isso depois do exílio babilônico, a conquista dos reinos de Seom e Og é listada como uma das grandes bênçãos e atos de misericórdia de Deus no passado. Nos Salmos, como o 135 e o 136, que são hinos de louvor, a derrota de Seom é celebrada como um dos grandes feitos de Deus na história da salvação, lado a lado com a saída do Egito. É quase um refrão, então. Praticamente. Porque ele feriu a Serrom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. É um refrão de fé, como você disse. Até em Jeremias, né? O artigo menciona isso também. Sim. Em Jeremias 48, numa profecia contra Moabe, a imagem do fogo saindo de Esbom, a antiga cidade de Seom, é usada metaforicamente para falar de destruição e julgamento. Isso mostra como Esbom e, por associação Seom, permaneceram na memória coletiva mesmo séculos depois e em contextos bem diferentes. Olhando para tudo isso, fica claro que Seom se tornou mais do que só um rei derrotado. Ele virou quase um arquétipo, um símbolo que se repete na narrativa de Israel. Precisamente. Ele representa o inimigo poderoso que ousa se opor ao plano divino para Israel, mas que é inevitavelmente vencido pela intervenção de Deus. A derrota dele valida a reivindicação israelita sobre a terra e reforça a ideia de um Deus que luta pelo seu povo. A história de Sion não é apenas sobre um rei amorreu específico, é sobre a identidade de Israel e a sua relação com Deus. É um exemplo fascinante de como a memória histórica é selecionada, interpretada e utilizada teologicamente para construir e sustentar uma comunidade e sua fé ao longo do tempo. Recapitulando então, bem rápido. Seom era esse rei amor tempestuoso de Esbom, uma potência ali na Transjordânia. A recusa dele em permitir a passagem pacífica dos israelitas levou a um confronto militar decisivo. A derrota dele resultou na conquista de um território super significativo e se tornou um evento fundador na memória de Israel, constantemente relembrado nas Escrituras como prova do poder e da fidelidade de Deus. Exato. E por isso conhecer Seom, mesmo que a história chegue pra gente filtrada pela perspectiva bíblica, né, nos ajuda a entender melhor a complexidade da narrativa da conquista de Canaã. A gente vê os desafios reais, os conflitos militares, mas também, e talvez isso seja até mais importante, como esses eventos foram carregados de significado teológico e se tornaram pedras angulares na autocompreensão do povo de Israel. Não é só uma lista de batalhas, é a formação de uma identidade. Para a gente finalizar a nossa análise,
Vamos retomar um ponto que surgiu antes e que o artigo nos permite explorar um pouquinho mais. Mencionamos a possibilidade de Hesbom ter sido conquistada pelos amorreus, dos moabitas, antes de Seom, ou talvez durante o reinado dele. Sim, essa camada de história pré-israelita na região é bem intrigante, se a gente pensa nisso. E isso levanta uma questão interessante para a nossa reflexão final, né? Até que ponto a decisão de Seom de atacar Israel, em vez de negociar ou simplesmente deixar passar, pode ter sido influenciada por essa possível história anterior? Será que o medo de perder um reino, que talvez o próprio povo dele tivesse conquistado com dificuldade de outros habitantes da região não muito tempo antes, será que isso pesou mais do que simplesmente a avaliação da força militar israelita ou o orgulho de rei? A experiência de ter sido um conquistador pode ter gerado um medo profundo de se tornar o conquistado? É uma reflexão muito válida. A gente não tem como saber a psicologia exata de Sihon, claro, mas considerar que a recusa e a agressão dele pudessem vir não só da força, mas também de talvez uma insegurança baseada na instabilidade e na própria história de conflitos daquela terra, adiciona uma camada de complexidade humana a essa figura histórica. Talvez ele visse nos israelitas não apenas viajantes, mas potenciais usurpadores, como talvez os próprios antepassados dele tivessem sido para os moabitas. É algo que nos faz pensar sobre esses ciclos de conquista e medo que marcam tantas histórias humanas, né?